Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui diante da presença do nosso Deus e diante da sua santa palavra para aprendermos mais um pouco acerca dele, tudo aquilo que ele tem revelado e reservado para a sua igreja. E é com muita alegria que a gente participa desse momento. Eu convido a você que está em seu lar a participar com grande alegria, com grande motivação, sabendo da preciosidade que temos diante de nós, né? A palavra do nosso Deus. Que esta palavra realmente venha a alcançar a sua vida, o seu coração, te trazendo transformação, te trazendo edificação. Vamos iniciar neste momento orando. Senhor Deus, eu louvo o teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque é maravilhoso demais, Deus, termos a consciência do que o Senhor tem revelado, Deus, à tua igreja, ao teu povo, por meio da tua santa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque é um momento único, tão especial que o Senhor nos tem concedido, que possamos ver, Senhor, como grande privilégio em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, eu apresento a minha vida diante do Senhor, assim também, Deus, a vida de todos os meus irmãos que neste momento se reúnem junto comigo, Deus, para aprender um pouco mais de Ti. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha a nos revelar, Senhor, esses segredos maravilhosos que o Senhor tem para aqueles que Te pertencem, Pai. Eu Te agradeço de todo o meu coração, Senhor, e encontro neste momento, Deus, um momento de grande gratidão, Senhor, diante da Tua santa presença. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bem, no bloco de hoje de estudos, nós iremos estudar Efésios capítulo 2, dos versículos 11 até o 22. E neste bloco a gente vai dar continuidade ao que foi estudado no culto anterior. Para isso, vamos iniciar lendo todo este bloco de texto, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, igreja. Então, iniciando aqui no versículo 11, iniciamos com algo que está explicando o que se iniciou no texto anterior. E a gente inicia com uma certa preposição conclusiva, que significa portanto, dando exatamente sentido de continuidade ao motivo, ou seja, ao raciocínio que ocorreu na exposição anterior. E dessa forma é muito importante que você venha a compreender, né, o que foi ministrado anteriormente, porque assim você vai entender de uma forma mais clara a que esse bloco específico ele se refere.
Portanto, de acordo com o que foi apresentado no culto anterior, nós aprendemos quem nós éramos antes de receber a Cristo. Quem nos tornamos depois de sermos salvos por Cristo. E qual a causa e o propósito desta ação em nossas vidas. E no texto de hoje, Paulo, ele faz um pedido aos seus leitores, ele faz um pedido à igreja em Éfeso. Aqui, Paulo, ele pede que lembrem-se quem eram antes de receber a Cristo como seu Salvador. Aqui, Paulo, ele se refere ao tempo em que eles eram gentios incircuncisos. Eles eram assim julgados porque eles não haviam passado ainda pelo ritual simbólico da circuncisão, ou seja, que seria a retirada da pele, né, que envolve ali o órgão genital masculino. Esse ritual, ele ocorria no 8º dia de nascimento do menino, da criança, e era evidente ali que era se feito por uma marca, por uma consagração, uma marca dos judeus. Não só isso, não sendo um ritual simbólico, não só sendo uma marca ali que separava os judeus dos gentios, mas também esses gentios incircuncisos, eles eram vistos como aquele povo que não foi escolhido originariamente por Deus para ser o seu povo. E no versículo 12, nós podemos observar de forma mais clara esse julgamento, essa distinção que ocorria entre os judeus e os gentios. O versículo 12 diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, os gentios, os incircuncisos, eles eram vistos como os tais. Como os tais como? Primeiro, sem Cristo. Eles não haviam a promessa, eles não tinham em sua vida a promessa de um Messias. Então, eles eram vistos como aqueles que não tinham a Cristo. Eles eram vistos como aqueles que eram separados da comunidade de Israel. Ou seja, eles não faziam parte daquele povo pertencente a Deus, escolhido pelo Senhor. Eles eram estranhos às alianças da promessa, ou seja, eles não tinham nenhuma aliança e nenhuma promessa que se referisse a um futuro em suas vidas. E isso, automaticamente, faria com que eles tivessem uma vida sem esperança, uma vida sem Deus. Ou seja, mesmo idolatrando outros deuses, eles não conheciam, eles não tinham conhecimento do verdadeiro e único Deus que existia. Assim, os gentios, eles eram reconhecidos pelos judeus. Interessante que isso também cabe a nós, né? Caberia a nós, uma vez também que nós não fomos originariamente escolhidos por Deus por sermos judeus, né? Somos gentios. Mas, como sempre, né, com a presença de Cristo em nossas vidas, existe um mais na vida tanto dos gentios quanto também na nossa história até o dia de hoje. E isso nós podemos ver no versículo 13. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora, em Cristo, pelo sangue, houve uma reconciliação. E para essa reconciliação existe uma observação aqui, né, do versículo 16, que traz a ideia de trazer algo que já o foi, ou deveria ter sido. Ou seja, houve um cisma, houve uma reaproximação. A carne e seus rituais antes os separava. O sangue de Cristo, o seu derramamento na cruz,
os uniu. O sacrifício de Cristo é a nova marca agora em seus corações e se sobrepõe, sim, a todo e qualquer ritual simbólico de circuncisão praticado pelos judeus. E a marca, ela deixa de ser uma marca visual e passa a ser uma marca num coração convertido e salvo pelo sacrifício do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa sim passa a ser a marca mais importante e única de grande valor em nossas vidas. E por tudo isso, por um motivo bem específico. Versículo 14a diz assim: isso porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E de maneira mais clara, quais seriam os resultados desse ato de Jesus, né, em nos fazer um? E em forma de sentença, vamos ver a partir do versículo 14, da parte B, até o versículo 18. A primeira delas, né, o resultado mais claro da ação de Jesus em nossas vidas. Primeiro, o qual de ambos fez um, circuncisos e incircuncisos, judeus e gentios. Ele tornou os dois um só povo pertencente a ele. Segundo, derrubou a parede da separação que estava no meio, ou seja, simbolicamente aqui, falando da estrutura física do templo, existia uma parede que separava os gentios dos judeus, né? Não poderia ali, os gentios eles não poderiam adentrar na parte delimitada aos judeus. E esta parede, né, com Cristo, ela foi derrubada. Não haveria mais distinção, não haveria mais separação. Terceiro, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, né? Por meio de Cristo, né? Todos esses mandamentos simbólicos, rituais, eles deixaram de ter aquele valor que eles tinham antes. E com Cristo o valor passou a ser outro, né? Ele aboliu na sua própria carne. Ele se fez sacrifício por nós. Ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, e mais uma vez destruindo a inimizade que havia antes entre eles. Ele evangelizou paz tanto aos que estavam longe, ou seja, os gentios, quanto aos que estavam perto, os judeus. E fez com que gentios e judeus, incircuncisos e circuncisos, tivessem acesso ao Pai por meio do seu Santo Espírito. Então, podemos assim, diante de todos esses resultados, né, ver também de uma forma mais conclusiva, por meio de Jesus, o que ele nos tornou. O versículo 19 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O sangue de Cristo, ele alcançou as nossas vidas, de forma a nos fazer verdadeiros cidadãos. Não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos. Agora, nós passamos a ter uma única cidadania. Nós passamos a ter um único título, o mesmo título. E que título seria esse? Título de santos, títulos de separados pelo Senhor. E fazemos agora parte de uma mesma família. E que família seria essa? Família de Deus. E quando nós observamos no versículo 20, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse fundamento, ele é o próprio Cristo. A partir dele é que nós nos fundamentamos e crescemos. E nós precisamos entender que a igreja,
ela se apresenta assim como um organismo vivo que vem desde os profetas, passando pelos apóstolos, até Éfeso, até a igreja de Éfeso. E esse organismo, o corpo, tendo um único objetivo: manifesto a igreja por meio de atos. E que objetivo é esse? E que propósito é esse? Pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Este propósito iniciado em Cristo, ele é compartilhado a nós, a igreja do Senhor. E nos versículos 21 e 22, a palavra do Senhor diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresça para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Mais uma vez, o propósito de nossas vidas, ele é confirmado por meio da palavra. Fundamentados em Cristo, nós somos edificados como igreja do Senhor para cumprirmos o seu propósito. É maravilhoso termos conhecimento, desta verdade em nossas vidas. Saber que Ele nos incluiu neste propósito, que Ele nos incluiu em seus planos. E que esta revelação, ela vem acontecendo desde os tempos primórdios até os dias de hoje. Isso só nos faz acreditar, isso só nos faz crer que, de fato, nós fazemos parte de uma história que é viva, que é verdadeira e que vem se desenrolando no decorrer de toda a história. O nosso Deus, ele reina, ele vive e ele tem sim cumprido todos os seus propósitos através da sua igreja. E para finalizarmos o estudo desta noite, vamos apresentar algumas aplicações. A primeira delas, queridos, diante de tudo aquilo que nós lemos, diante do que Paulo nos faz lembrar por meio da palavra de Deus, é que nós precisamos considerar o nosso passado. Principalmente quando nós estávamos separados de Cristo. Nós precisamos entender quem nós éramos antes de recebê-lo como o único e suficiente Salvador em nossas vidas. Quem nós éramos, antes de ter a Cristo, antes dele nos escolher. Essa é a primeira aplicação. Precisamos considerar quem nós éramos. A segunda aplicação é que quando nós sabemos de onde Deus ele nos tirou, nós reconhecemos a grandiosa obra dele em nós, em quem ele nos transformou. Porque éramos gentios, estávamos afastados, distantes do verdadeiro Deus. E ele nos chamou, ele nos escolheu. E nós precisamos sim reconhecer de onde ele nos tirou, porque assim nós entendemos a obra grandiosa que ele fez em nossas vidas, a verdadeira esperança que passamos a ter depois da salvação por meio de Cristo Jesus. A terceira aplicação é que por meio do precioso sangue de Cristo, nos tornamos parte de um só povo, de uma só família. E como foi dito antes, família de Deus. Que grande privilégio. Que nós possamos, de fato, valorizar, o sacrifício de Cristo, de onde ele nos tirou, no que ele nos tornou. E hoje fazemos parte de sua família. Uma outra aplicação para esta noite é que, unidos por Cristo, somos incluídos no seu propósito. Antes não tínhamos rumo, antes não tínhamos esperança, antes não tínhamos propósito algum.
Mas agora, por meio de Cristo, nós passamos a entender a sua perfeita vontade e saber que o cumprimento dela em nossas vidas é o que cooperará para a honra e glória do seu santo nome. Então, hoje, unidos com Cristo, nós fazemos juntos, judeus e gentios, parte de um só propósito. E por último, temos também por garantia as bênçãos desta aliança, as bênçãos das promessas do Senhor, antes só pertencentes aos judeus, mas agora pertencentes de fato e de verdade a todo aquele que verdadeiramente crê. Então, nisso tudo, somos muito beneficiados, somos muito bem alcançados, né, por tamanha promessa, por tamanha aliança que alcança as nossas vidas. E nisso acabamos recebendo, né, além da salvação das nossas vidas, né, além de ter ali a presença real do nosso Deus conduzindo os nossos corações, nós temos junto com Ele também o cumprimento das suas promessas. Que este estudo, esta noite, venha nos fazer lembrar que vivíamos distantes do Senhor. Ele, Cristo, nos reaproximou. E por isso eu convido a você, junto comigo, a se alegrar nessa verdade. Porque por meio do intermédio de Cristo Jesus, nós nos tornamos um só corpo. Somos um junto com Ele. Nós, entre irmãos e também juntos com o nosso Pai. Vamos orar neste momento e agradecer por esta riqueza tão maravilhosa que o próprio Senhor nos revela. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, ela nos faz lembrar, Deus, quem de fato nós éramos e de onde o Senhor nos tirou, Pai. Obrigada, Senhor, porque mesmo numa situação de afastamento, Deus, mesmo numa situação de estarmos distantes de Ti, Senhor, o Senhor com o seu amor, com a sua graça, com a sua fidelidade, Deus, nos atraiu à Tua presença, Senhor. E junto contigo, Senhor, nos fez um. Ó Pai querido, obrigada, Senhor, por este privilégio. Eu te agradeço de todo o coração, Senhor, porque nós sabemos, Pai querido, que o Senhor é aquele que reina, o Senhor é aquele que separou as nossas vidas para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. E tudo isso nos é revelado por meio da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço de todo o meu coração, Deus. E te peço, Senhor, que a cada dia, Deus, essa seja a busca da Tua igreja, Senhor. Buscar conhecer a Ti cada vez mais e mais, Deus. Entender e compreender, Deus, o propósito que o Senhor separou para cada um de nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Eu te peço, Senhor, que se porventura aquilo que tem se levantado, Deus, para trazer algum impedimento, Pai, para nos afastar, Senhor, do conhecimento desta verdade, venha a ser, Senhor, aniquilado, em nome de Jesus, Pai. Que nada, Senhor, que nada venha nos separar do Teu amor. Que nada venha nos separar, Senhor, dessa intimidade maravilhosa que nós queremos, Senhor, desfrutar contigo. Que nada, Senhor, venha nos afastar, Senhor, dos planos e propósitos perfeitos que o Senhor tem para as nossas vidas e para a vida da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, continua nos conduzindo, Pai, mediante a Tua poderosa palavra, Deus, para que nos tempos maus, Pai, possamos ser consolados e confortados por Ti, ó Pai. Eu te agradeço pela vida da Tua igreja, pela vida dos meus irmãos, e te peço, Senhor, que esta palavra venha nos fortalecer por mais uma vez neste dia, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma boa noite, que Deus te abençoe e que você venha a cumprir os propósitos de Deus em tua vida. Paz.